Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 17, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O que separa, o que diferencia a fé verdadeira da fé de aparência? Aquela fé que é só para enganar, não é uma fé de verdade. Mas o que separa a fé verdadeira e a fé de aparência não é quem sabe falar mais bonito. Não é aquela pessoa que tem um vocabulário, um linguajar bíblico, que sabe orar bem e falar bem, e é glória para cá e glória para lá, e paz de Deus aqui e paz do Senhor para lá. Então, não é isso, não é o falar. O que separa não é quem sabe mais versículos da Bíblia. Ah, porque eu decorei já tantos versículos, porque eu já li tantas vezes a Bíblia, e eu já fiz... Não é isso. São coisas importantes, mas não é isso que separa a fé verdadeira e a fé de aparência. E nem tampouco é o tempo de igreja. Aquela pessoa que diz, não, porque eu estou na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, eu estou na igreja desde que tem esse tamanho assim, então eu sou mais sábio. Não tem nada a ver, nada disso faz a diferença entre uma fé verdadeira e uma fé só de aparência. Nós vivemos, nos dias de hoje, numa sociedade, num sistema que ele valoriza, idolatra o eu, a si, o nosso ego. O mundo nos bombardeia, nos enche com mensagens do tipo, siga o seu coração. Essa é uma bobagem que alguém pode fazer, seguir o coração. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que nosso coração é mau, perverso e enganoso, quem o conhecerá? Então não siga o coração. Mas o mundo diz isso. Siga o coração, confie o seu coração, faça o que lhe faz sentir bem. Se você se sente legal, então está liberado. Faça o que lhe faz feliz. Outra bobagem. Pergunta para Eva como é que foi essa história. Faça o que você achar melhor. Faça o que faz sentir bem. Porque a Bíblia fala que Eva viu o fruto proibido e falou que é bom e agradável. É agradável, é bom. Eu acho uma boa ideia. E como é que isso acabou? Acabou com a queda de toda a raça humana. Mas é isso que o mundo nos bombardeia. O mundo nos ensina que nós podemos construir a nossa própria verdade. Que não existe uma verdade absoluta. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O que é certo para mim talvez não é certo para você. E vice-versa. Então cada um faz o que quer. Cada um decide o que é verdade. O problema com isso que essa foi a condenação de Satanás. Ele disse, eu serei como o Altíssimo. Porque o Altíssimo, Deus, é quem determina a moralidade, é Ele que determina o que é verdade, é Ele que determina o que é certo e errado. E Satanás falou, não, eu vou decidir. Então veja, o mundo nos bombardeia com mensagens antibíblicas. Mensagens que têm deixado o mundo, a humanidade como um todo, na situação terrível que se encontra hoje. E continua ensinando, bombardeando, instigando a gente a fazer a mesma coisa. E a verdade, ela é bem diferente. O homem, quanto mais segue os seus próprios instintos, mais nós vemos vidas e sociedades perturbadas, conflituosas e problemáticas. Sempre assim, quando a gente faz o que a gente acha que é melhor, a gente sempre acaba se encrencando como um todo. Tanto pessoalmente, a família, a sociedade, o país, o mundo como um todo, quando toma essas atitudes. Então todo crente ele enfrenta um dilema, uma decisão a fazer. Sabedoria do alto ou sabedoria terrena, da terra, do homem. E é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos escolher a sabedoria do Senhor
de Deus ou a sabedoria deste mundo, a sabedoria humana. Deus aqui no texto, ele não começa elogiando ninguém. Lá no versículo 13, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Então aqui ele está colocando a sabedoria, está perguntando quem é sábio, quem é entendido. Então ele não está elogiando ninguém, Deus está aqui desafiando. Ele diz assim, vocês aí, quem acha que é sábio? Quem acha que sabe mais do que eu? Quem aqui acha que entende mais do que eu? É o que ele está dizendo em efeito. Então ele diz, se você é sábio de verdade, a sua vida mostrará. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato. Mas o que quer dizer bom trato? Bom trato quer dizer a sua convivência. Como você lida, como você trata com os outros. Que outros? Não sei, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, suas filhas, o vizinho, o patrão, enfim, o seu trato. Mostre-me como você vive, como você lida com as outras pessoas da sua vida. Em mansidão de sabedoria. Me mostre. Então hoje, tem muita gente, por exemplo, muita gente aqui, mas no mundo tem muita gente que se acha livre porque segue o coração. Ninguém vai mandar em mim. Deus manda em mim, filho manda em mim, pastor nenhum manda em mim e pastor nenhum manda em você, tá? Não é papel de pastor mandar em ninguém. O papel do pastor é mandar na vida dele. A vida dos outros, cada um manda na sua. Mas tem muita gente que fala, eu não vou ouvir ninguém, ninguém vai mandar em mim, eu vou fazer o que eu achar certo. Ok, faça. Eu sou livre. Você não é livre. A pessoa que faz o que quer não é livre. É a ilusão, é o engano do pecado. Porque a Bíblia fala que quem peca serve ao pecado. A palavra serve ao pecado não quer dizer servir, quer dizer é escravo, é servo, é escravo do pecado. Escravo. Então, muita atenção com isso. Mas então, hoje em dia, ser livre é seguir o coração, que é algo bom, cada um faz o que quer, que é algo recomendado, é algo desejável, que é ensinado, só que Deus chama isso de outra coisa. Ele fala no versículo 15 que isso é, e eu vou citar aqui a palavra, é diabólico. Você seguir as suas vontades, o seu coração, a sua sabedoria, é diabólico. É do diabo. Não é de Deus. E os resultados a gente vê em nossa vida. Então hoje eu quero falar rapidamente sobre o tema, o dilema da alma. Todos nós aqui temos um dilema. A nossa alma tem um dilema. Eu vou seguir sabedoria de Deus ou sabedoria terrena, humana? Então a gente vê aqui no versículo 13 que existe uma prova. A prova da sabedoria é o fruto. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato suas obras. Ou seja, o jeito que a gente vive, os nossos relacionamentos com, como eu disse agora há pouco, com todo mundo da nossa vida, nossa família, colegas, amigos. Isso vai mostrar, vai revelar, é a prova de que sabedoria estamos seguindo. Então é preciso colocar a sabedoria na prática. Note que fala, quem dentre vós é sábio e entendido. Qual a diferença de ser sábio e ser entendido? O sábio, ele sabe. Ele tem sabedoria, ele tem conhecimento. Ele sabe o que deve fazer, ele sabe o que não deve fazer, ele sabe o que é certo e errado, mas só fica nisso, no saber. Entendido quer dizer que você coloca aquilo em prática. Então, para você ser entendido, você tem que ser sábio. Para fazer, cumprir sabedoria, você tem que saber o que é sabedoria. Mas só ter sabedoria não adianta muita coisa. É como um remédio. Você tem um remédio, esse remédio aqui é muito bom, é maravilhoso, é top, melhor que tem. Ah tá, aí você vai na farmácia, compra o remédio, bota a caixa assim em cima da mesa e fica olhando para ele. Não, você tem que fazer o quê? Você tem que tomar o remédio. Sabedoria é a mesma coisa. Eu tenho sabedoria, eu sei, eu entendo, eu tenho sabedoria. Mas se você não colocar em prática, você não vai ser entendido. Vai ser só aqui, ó. E isso não resolve nada. Se eu disser para você que está caindo a casa, você falar, está caindo a casa? Tá. Ah, tá. Eu vou tirar uma soneca aqui, depois eu saio de casa, mas está caindo a casa. Eu ouvi, não sou surdo, estou sabendo, mas primeiro eu vou tirar um cochilo no sofá. Tá, a casa cai e vai resolver o quê? Nada, você sabia, mas não fez nada. Sábio e entendido. Nós temos que saber, conhecer o que a Bíblia diz, mas não só conhecer, nós temos que colocar em prática.
E a prova disso é justamente as nossas vidas. Que diz aqui, ó, quem é sábio dentre vós, mostre. Ou seja, prove. Você sabe fazer tapioca? Sei. Faça para eu ver, prove. Aí quando você vê um monte de um bolo assim, cheio de... Isso é a tapioca que você fez? Você não sabe fazer não, né? Você falou que sabe, mas você não sabe. Agora, quando você faz uma tapioca toda jeitosinha, sim, você sabe porque você fez. A diferença entre ser sábio e ser entendido. E qual a prova? O resultado. Nossa vida é o resultado. Nosso trato com as pessoas. Então, bom trato é justamente isso, é como tratar, como lidar com as pessoas, em todos os aspectos da vida. E diz assim, mansidão de sabedoria. Porque sabedoria vai trazer mansidão. O que é mansidão? Mansidão é paz. Mansidão não é fraqueza. Tá? Hoje em dia, a palavra mansidão, você fala assim, você é um manso. É negativo, é derrogatório, não é positivo. Mas na Bíblia, mansidão é uma palavra boa. Essa palavra é usada para descrever Jesus, que era o quê? Manso. Agora, ele era manso porque ele era fraco? De modo algum. Ele falou para Pedro, quando foram prendê-lo, ele falou, Pedro, guarde sua espada. E Pedro sacou a espada e saiu atacando os guardas, inclusive cortou a orelha de um deles, né? E Jesus falou, Pedro, guarde a espada. Eu poderia chamar uma legião de anjos. Ou seja, ele tinha poder, ele tinha força, é Deus. Mas ele era ao mesmo tempo o quê? Manso. Então sabedoria e a mansidão que vem na sabedoria não é fraqueza. Pelo contrário, mansidão é força sob controle. Se você tem força e você não tem controle, vou dar um exemplo. Você é um cabra forte, assim, parecendo, eu não sei quem. Pronto, parecendo eu. Mas eu não tenho controle, qualquer briguinha que tiver, eu vou logo partir para cima, porque eu sou forte, eu vou logo metendo o pé, metendo a mão. Isso não é positivo. O que é mansidão? Eu tenho como meter-lhe a mão no pé da orelha que você vai cair no chão, porque você está me importunando. Mas sabe uma coisa? Eu não vou fazer. Eu vou escolher mansidão. Eu vou escolher paz, que é a melhor coisa para fazer. Tá? Alguém está importunando você, alguém está lhe tirando a paciência, não é sábio você logo meter a mão na cara da pessoa. Mas dá vontade, pastor, eu sei que dá vontade, mas é que tem a mansidão. Você é mais forte, você está com vontade, está lhe importunando, você vai escolher mansidão. Isso traz o que? Traz paz. Agora, vai meter a mão em alguém? Vai trazer o que? Confusão, vai dar briga, Não é melhor sabedoria? A mansidão da sabedoria. Isso se aplica a outras áreas. É você, não só com as suas ações, mas com as suas palavras. A Bíblia fala que a palavra branda defere a ira. Alguém fala alguma coisa, você pode responder com mansidão, com sabedoria. Você pode, eu vou dizer umas coisas. Pronto, aí começa a confusão. Por quê? Não foi mansidão. Então mansidão é força controlada. É você corrigir alguém sem humilhar aquela pessoa. É você discordar com alguém. Você pode discordar. O problema é que hoje em dia, quando você discorda, você tem que acabar com outra pessoa, tem que humilhar outra pessoa, destruir outra pessoa. Em inglês tem um ditado assim, vamos concordar a discordar. E tudo bem. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, e podemos viver em paz e seguir a vida. Não, de jeito nenhum. Aí eu vou destruir, eu vou acabar com você. Calma, gente, não precisa disso. Mansidão. A sabedoria, a paz da sabedoria, mansidão. Então, a nossa vida é uma vida agitada, falta mansidão, é cheio de palavras de discussão e briga, talvez até violência. Sabe o que é isso? Estamos optando por seguir a sabedoria terrena, porque é assim que o mundo age, é assim que o mundo pensa. Sempre partir para a briga, nunca partir para a mansidão, como a Bíblia aqui está nos dizendo. Então, a sabedoria, ela é do alto. Olha o resultado. Em Mateus 7, versículo 20, fala assim, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente isso que nós lemos no texto. Mostre pelas suas obras e mansidão de sabedoria. O que é isso? Os frutos.
Mostre pelos seus frutos. Você vai ver se a semente era boa, se a raiz é boa, se o chão é bom, está com água, está com sol, está com chuva. Tudo isso vai sair aonde? No fruto. Pelos seus frutos o conhecereis. Então existe uma sabedoria que até parece ser uma sabedoria inteligente, parece ser uma sabedoria prática e fácil, mas a realidade é só aparência. Porque o fruto daquela sabedoria denuncia, mostra a sua origem. E nós lemos aqui no versículo 15, terrena, animal e diabólica. Ou a de Deus. Ou a terrena, animal e diabólica. Porque essa sabedoria terrena, ela não vem do alto. Não vem de Deus. Versículo 15. Essa sabedoria, essa não é a sabedoria que vem do alto. Que sabedoria? Essa que sempre briga, não quer mansidão. Ela não vem do alto. Esta não é sabedoria que vem do alto, está dizendo aqui. Mas é terrena, animal e diabólica. Então, Tiago aqui, na sua carta, ele está dando o diagnóstico da falsa sabedoria. E ele usa aqui algumas palavras. A mais interessante que eu vou mencionar aqui é a palavra animal. Estranho isso, né? Sabedoria animal. Essa sabedoria animal é a tradução da palavra psíquicos, que é usada também em outras partes da Bíblia. Tá? Essa palavra psíquicos, a gente logo vê que a palavra psicologia, psiquiatra, psicótico, tá? Vem dessa palavra. E essa palavra, ela significa literalmente da alma humana. Tá? Mas olha o que fala lá em Judas 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores. Escarnecedor, alguém que não tem sabedoria, que andariam o trato, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Essa palavra sensuais é a palavra psíquicos. É a mesma palavra que é usada para animal. Aí você pensa, mas o que tem animal a ver com sensual? Sensual aqui não quer dizer uma coisa, a pessoa está vestido sensual, né, provocante, até sexy. Não é isso o sentido da palavra sensual. Sensual quer dizer dos sentidos. Sensual, sentidos. Quer dizer isso? Por que fala animal? Porque o animal, ele age por instinto. Ele age por vontade própria. O animal não pensa. Um cachorro, quando ele morder, ele não olha assim e fala, rapaz, eu não fui com a cara dele. Eu não fui com a cara do Carlos. Eu vou dar uma mordida nele porque eu não gostei da cara dele. O cachorro não faz isso. Ele pode até te morder, Carlos, mas não é porque ele não foi com a sua cara. É porque ou ele está ameaçado, acha que você vai dar um chute nele, ou vai jogar um balde de água nele. Ele está ameaçado, ele vai se defender. Ou, em último spot, ele está com fome. Né? Olha assim, vê umas canelinhas ali, opa, eu vou dar uma beliscadinha aqui. Então entenda, o animal ele faz o quê? O que dá vontade, do sentido, do instinto dele. Então essa sabedoria que Tiago está dizendo, é aquela sabedoria da vontade. Eu quero, eu faço. Eu gosto, eu vou. Como animal. É sensual do sentido. Você segue a sua própria vontade. Eu estou com vontade de meter a mão na cara do fulano. Você vai lá e mete. Eu vou dizer umas coisas para ele ou para ela. Você vai lá e fala. Por quê? Você fala o que você tem vontade. Isso só gera confusão. Isso não é usar a sabedoria do alto, é usar a sabedoria terrena. Tá? Então a raiz do problema não é o comportamento. A raiz do problema é a sabedoria que gera aquele comportamento. Então não adianta você falar, eu não vou dizer uma palavra, não vou fazer nada, vou ficar aqui. Você tem que mudar a sabedoria que você está empregando, a sabedoria que você está usando. Ela é do alto, bom, terrena, animal, diabólica, então o comportamento vai refletir. Mas é assim que o mundo pensa, é assim que o mundo age. Não é falta de informação, é falta de sabedoria. A sabedoria terrena, ela é de baixo, não é do alto, e o sistema deste mundo, do aqui e agora,
usa essa sabedoria que nós devemos recusar e deixar de fora. Então, o homem que usa a sabedoria animal, a sabedoria psíquicos, é justamente aquele homem que age no impulso da vontade própria, da própria alma. Mas se minha alma está carnal e contaminada com o mundo, é justamente isso que vai sair. É o que eu sinto, o que eu quero. Essa sabedoria é diabólica, não é neutra. É diabólica. Tem lado, tem partido, tem time. Que time? Diabólico. É o time do diabo. Tá? Então a Bíblia usa essa expressão lá em 1 Coríntios 12,14 assim. Ora, o homem natural, psíquicos, aqui é natural, animal, sensual, que fala, o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui está falando sobre um homem perdido, não salvo, que não tem o Espírito. Em outras palavras, agir com a sabedoria animal, diabólica e terrena é agir como alguém perdido. Não é coisa de crente, não é coisa de quem é salvo, é coisa de quem é perdido. Então alguém pode ser salvo, ser crente, mas escolhe agir, viver como se fosse perdido. Resultado, vai ter os mesmos problemas que tem o perdido. Vai ter as mesmas dificuldades que tem o perdido. Por quê? Porque está usando a mesma sabedoria. A terrena animal, diabólica, sensual. Vai ter o mesmo resultado. Então, a sabedoria que não vem do alto não se submete a Deus, usa palavras bonitas e ideias interessantes, tipo, faça a sua vontade, siga o seu coração, muito bonitinho, mas não se submete a Deus. É um grande engano, porque promete vida, mas só entrega a morte. O dilema da alma, nós vimos que a prova da sabedoria do alto está nos resultados, está no fruto. Nós vimos que o fruto ele é conhecido pelo resultado, se vem do alto ou não. E nós vimos que o que não vem do alto é diabólico, é sensual, é instintivo. E por último, vamos ver as consequências. Tiago 3,14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Olha aqui, ó. Inveja, contenda. Que contenda? Briga, confusão. Inveja, contenda, perturbação. O que é perturbação? Falta de paz. Falta de paz. Engano. Bonitinha essa lista, né? Mas tem mais. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Ou seja, além de ter inveja, perturbação, engano, vai ter todo o que? Obra perversa. O que é isso? Obras más. O oposto de boas obras. Obras ruins, obras que não são de Deus, obras que vão trazer mais perturbação, mais contenção. Agora note aqui, porque onde há inveja, essa inveja aqui não está falando quando as pessoas vão ter inveja de mim, não é isso. É a gente, quem usa a sabedoria terrena, vai ter inveja. Por que alguém tem inveja? O que leva eu a ter inveja de alguém? É quando eu não estou em paz, eu estou perturbado por alguma coisa, e eu quero alguma coisa que vai me trazer paz. E eu acho que se eu tiver o que o Marcos tem, se eu tiver o que o Cícero tem, se eu tiver o que o Eugênio tem, aí eu vou ter paz. Então eu começo a invejar, a desejar, a querer o que outra pessoa tem, porque o que eu tenho não está prestando. E o que você tem, o que eu tenho não está prestando, é porque nós estamos usando sabedoria que vem aqui da terra. É sabedoria animal, é sabedoria terrena, é sabedoria diabólica. O resultado são toda obra perversa, é falta de paz, perturbação, contenção na minha vida. Aí eu olho para outra pessoa e falo, ali está melhor do que aqui. E às vezes nem está. Tem um ditado, a grama é sempre mais verde no outro lado da cerca? Pois é. Às vezes nem está tão bom lá com Marcos ou Cícero, nem está tão bom, mas está melhor que aqui.
Por quê? Porque eu andei seguindo a sabedoria errada. Aí eu começo a querer o que os outros têm. O que é isso? É inveja. Por quê? Porque está colhendo pelos seus frutos, conhecereis. Você está plantando uma coisa e não está gostando do que está colhendo. A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5. Tudo, ele fala assim, Deus não se escarnece, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele também se fará. Tudo. A gente planta sabedoria terrena, nós vamos colher inveja, toda obra perversa, contenção, perturbação, é o fruto. Como é que faz para mudar? Mude o plantio. Comece a viver, seguir, plantar a sabedoria do alto. E você vai ver que vai começar a mudar a sua colheita. Aí as pessoas vão olhar para você e vão ter inveja de você. Falam, olha aquela pessoa ali. Sim, não tem a vida perfeita, mas já tem paz. Tem bênção. Aí as pessoas começam... Sabe o que é isso? Jesus falou que nossa luz deve brilhar. Que vossa luz brilhe para que os homens vejam suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. É brilhar a luz, é salgar, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Jesus falou, mas se o sal perder a sua insipiedade, ou seja, se o sal não está mais salgando, de nada mais serve, a não ser jogado no caminho e ser pisado pelos homens. Por quê? Você não está salgando, por que eu vou botar na comida o sal? Para que eu vou temperar se não está temperando? Então não está salgando? Joga isso fora. E é pisado pelos homens. Sabe o que é isso? É o crente que vive na sabedoria terrena, diabólica do mundo, animal. Ele acaba sendo pisado e vira chacota dos homens. Aquele ali, se diz crente, filho de Deus, a vida dele. O que é isso? Pisado pelos homens. Por quê? Porque não está salgando, não está brilhando. Por quê? Está seguindo sabedoria terrena, animal, diabólica, sensual, instintiva. Vai colher isso. Não é o que Deus quer. Amarga inveja. Já continua. Além de você ficar azedo por dentro, sabe o que a inveja faz? Ela azeda por dentro. Ela azeda por dentro e não suporta ver o bem do outro. Por quê? Eu não tenho aquilo. Então, como eu não posso ter aquilo, eu vou fazer de tudo para sabotar aquela pessoa. Não é triste isso? Sabe o que é isso? Toda obra perversa. Que é perversa. Por que tu vai fazer essa coisa perversa? Querer atrapalhar a vida de alguém que está bem só porque você não tem aquilo? A Bíblia fala, toda obra perversa. Então tem gente assim. Tá? Que não sejamos nós, mas tem gente assim. Por quê? Estão seguindo a sabedoria errada. E as suas consequências seguem. Sentimento contencioso é arrumando briga com tudo e com todo. Você dá um bom dia, lá vem briga. Quem mandou coisa nenhuma? Tá bom, tá. O que é isso? Seguir sabedoria terrena. Não faça isso. Quanto mais tentamos resolver as coisas com a nossa sabedoria, a sabedoria do mundo, mais nós vamos ficar orgulhosos, impulsivos, arrumando justificativas, pelo jeito que somos. Nós basicamente fazemos o buraco mais e mais fundo. Essas coisas multiplicam em nossa vida cada vez mais. Lembrando que a nossa carne, que todos nós temos, ela sempre vai querer o caminho mais fácil. O Espírito vai querer o caminho de Deus, o caminho de santidade. A carne quer o agora, resolver agora. O Espírito ele quer a verdade. O importante não é resolver logo, é resolver da forma certa. A carne quer fazer do meu jeito. O Espírito quer fazer do jeito de Deus. Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito. Quer dizer, eles estão brigando. A nossa carne e o Espírito Santo. Se você é salvo, o Espírito Santo habita em você. A nossa carne, que também habita em você, estão brigando, estão cobiçando. Constante conflito. E estes quem? A carne e o Espírito, se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. É um conflito. É o conflito que existe. Então aqui é o dilema da alma. Que dilema? Vamos escolher o quê? Aquilo que nos faz sentir bem, aquilo que é fácil, aquilo que o mundo faz, ou nós vamos escolher sabedoria do alto, que traz paz, que traz
obras, que traz mansidão. A escolha é nossa. Dois caminhos. O caminho do ser livre e fazer o que quer, mas é terreno, animal e diabólico. Ou fazer o caminho que vem do alto, seguir o caminho que vem do alto, não é o caminho do ego, do eu, que o mundo tanto exalta. Faça o que você quer, faça o que você dá vontade. Não, é o caminho do Espírito. E o fruto desse caminho também tem em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, o fruto de seguir sabedoria do alto, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todo mundo quer isso, mas só colhe isso quem segue a sabedoria que vem do alto. Qual sabedoria governa o seu coração? Ah, pastor, eu não sei. Olhe o fruto. Prove. Mostre. É o que Tiago escreve. Mostre-me pelos seus frutos, pelas suas boas obras, e nós saberemos